desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia, aplauda o Senhor, amém. Senhor nosso Deus, apresentamos a Ti, Senhor, essas ofertas trazidas à Tua casa. Senhor, como os seus filhos, Pai, se alegram, Pai, de poder estar ofertando, estar dizimando, Pai, na Tua obra. Continua os abençoando, suprindo, fazendo, ó Pai, com que a sua dispensa seja farta e que tenha uma vida alegre, suprida pelo Senhor. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas de uma maneira tremenda, Pai, na vida de cada um de nós. Que cremos na Tua palavra, que obedecemos ao Senhor, que ouvimos, Senhor, e confiamos em Ti, sabendo que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Assim nós oramos e apresentamos esse dinheiro para ser usado na Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maravilha, meus amados irmãos. Vamos estar aqui lendo a palavra no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Está na mão, sim ou não? Vamos voltar um pouquinho, igual a semana passada, no Apocalipse 19, no verso 19. Apocalipse 19, no verso 19, aí a gente entra no 20 para a gente entender algum negócio aqui. Apocalipse 19, 19, está na mão, sim ou não? E vi a besta e os reis da terra. A besta aqui é o anticristo. Eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro
e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles durante 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão no 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Amém? Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, que durante e ao término possamos estar temendo mais ao Senhor, querendo honrá-lo, exaltá-lo sempre. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Abençoa, abençoa. Entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maravilha. Irmão, nós estamos estudando a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela, no Apocalipse, no capítulo 1 do Apocalipse, no verso 3, no Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o quê? Vamos lá de novo, Apocalipse 1, 3, vamos lá, vamos animar aí, o povo tá, vamos animar, povo. Apocalipse 1, 3, bem-aventurado aquele que lê. O que significa a palavra bem-aventurado? Fala para você, pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, o que significa a palavra bem-aventurado? O que significa a palavra bem-aventurado? O que significa a palavra bem-aventurado? Muito feliz aquele que lê. Mas quem não sabe ler, como é que faz? Olha agora, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Isso aqui João escreveu depois dos anos 90, depois de Cristo. Há quantos anos João escreveu isso aqui? Que coisa, né? Quanto tempo faz que João escreveu isso? Então a gente olha, é uma coisa que a gente tem que parar e refletir. Se você olhar, você vê como é que a Bíblia ela é um livro de Deus, né? Ela é um livro de Deus. Quando o homem pecou, no Gênesis 3,15, Deus falou para o diabo. No Gênesis 3,15, porém inimizade entre você, diabo, e o descendente da mulher. Olha o que Deus falou para o diabo. Porém inimizade entre você, diabo, e o descendente da mulher. Ainda falou assim, porém inimizade entre a tua descendência. Olha. Este, o descendente da mulher, o quê? Descendente da mulher vai ferir a tua cabeça, pisar na tua cabeça. Você vai machucar o calcanhar dele. Então Deus já fez uma promessa lá no Gênesis 3,15, que ia levantar alguém que ia acabar com o capeta. E se a Bíblia não fosse um livro de Deus, quem escreveu foi Moisés, né?
não dava continuidade, né? Gênesis, Êxodo. Quanta coisa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Moisés morreu. Era para parar tudo. Mas Deus levantou outro para continuar. Josué. Aí Josué morreu. Josué entrou com o povo na terra prometida. Aí Josué morreu. E a Bíblia fala: levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Você imagina bem, uma geração, ela varia de 40 a 70 anos. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Uma geração. Você sabe o que é uma geração não conhecer o Senhor? Graças a Deus que a nossa geração conhece o Senhor. Mas você sabe o que é uma geração não conhecer o Senhor? É todo mundo está na bagunça. Porque ninguém conhece ao Senhor. Como que pode uma geração não conhecer o Senhor? Na nossa geração, graças a Deus, você vê, os nossos antepassados aí, os bisavós, os avós, os anciãos das igrejas, você tem que valorizar, das Assembleias de Deus, os anciãos veinhos, da Deus é Amor, da Madureira, oraram muito, das quadrangular lá atrás, eles oraram, das igrejas batistas, oraram lá atrás, porque as igrejas batistas que enviou os missionários para o Brasil, de onde surgiu as Assembleias de Deus, olha, de onde a maioria de nós veio. É as igrejas batistas que enviou missionário para os Estados Unidos, onde evangelizou muita gente, onde provavelmente a Aimee Simpson se converteu. Quem foi? Pergunta para o seu irmão do lado, quem foi a Aimee Simpson? Pergunta para o irmão aí, quem foi a Aimee Simpson? Fala, Gui, aí, quem foi a Aimee? A sua mulher sabe. Quem foi a Aimee Simpson? Hã? Ela trouxe as quadrangulares para o Brasil, olha, ela e mais um outro lá. As igrejas quadrangular. Também, né? Também. Que coisa, hein? Maravilha. As congregações, a presbitéria, congregação cristã. Isso aí tudo lá de Martinho Lutero, voltar ao tempo, Martinho Lutero. Mas voltar um pouquinho antes de Martinho Lutero, John Hus. Voltar um pouquinho, John Wycliffe. Voltar um pouquinho, os valdenses. Olha quanta gente lá atrás que orou para que a igreja não morresse. Amém ou não? Mas se voltar um pouquinho, o centro de tudo, o Senhor Jesus. Amém? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano foi elaborado, foi traçado, e Deus olhou e viu nós aqui e falou: aquele povo do Ide vai ser abençoado, vamos lá. Amém ou não? E vão ganhar muitas almas para Jesus. Então, olha você ver, se Jesus, eu fico admirado, se Jesus não tivesse ressuscitado em Mateus, Marcos, Lucas, João, o Novo Testamento ia parar em Mateus capítulo 27, Marcos capítulo 15, final, Lucas capítulo 22, 23, João capítulo 20, 21. Não teria o livro de Atos, não teria. Se Jesus não ressuscitasse, não teria o livro de Atos dos Apóstolos. Não teria as 13 cartas paulinas, não teria as cartas gerais, não teria o Apocalipse. Não teria igreja católica, nem de crente, nem protestante, nada, morreria tudo lá atrás, acabou tudo lá atrás. Mas o mundo já tinha acabado também. O mundo já tinha acabado porque a igreja, ela é o sal da terra. Ela é a luz do mundo. É a igreja que segura as pontas um pouquinho. É a igreja que segura as pontas um pouco. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus vai destruir Sodoma e Gomorra? O que Abraão falou? Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir. Por amor dos 50 eu não destruo. E vai caindo por 40. Não, tiver 40 eu não destruo. Se tiver 35, quer dizer, se tiver 10, Senhor, por amor dos 10 eu não destruo a cidade. Não é? Por amor dos 10 eu não destruo a cidade. Pensa bem, a cidade de Sodoma e Gomorra não ia ser destruída por causa de 10. Mas não tinha 10, né?
e foi destruída. O dilúvio, Deus sabe direitinho quanto que a gente aguenta. Vai chegar num ponto também, para poder finalizar aqui o Apocalipse, chegar nesse milênio aqui, nesse Armagedon, a coisa vai apertar, de maneira tal que tem que tirar o que é dele, para chacoalhar, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 19, o que está escrito? 1 Coríntios 15, 19. O Marcião está afiado lá. 1 Coríntios 15, 19. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 19? Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Somos os mais miseráveis dos homens. Tem muita coisa para nós ainda, amém ou não, irmão? Morreu, acabou, rapaz, para com isso. Morreu, acabou. Cara, tem muita coisa ainda, a gente vai se ver muito ainda. A gente vai se ver muito ainda. A zona escrito Luciano, novo nome. Glória a Deus. Mas vamos lá, meus queridos, nós estamos estudando então aí, olha que nós estamos estudando, ó. Fim dos tempos. Bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia. Bem-aventurado aquele que ouve e guarda, porque o tempo está. Isso João escreveu há quase 2000 anos atrás, que o tempo estava próximo. Imagina bem como é que fica. Então, depois da morte de Jesus, nós temos o tempo da igreja. Ó, depois que a igreja for arrebatada, for para a glória, maravilha, vai ter 7 anos de muita dor na terra, muita coisa ruim. Muita coisa ruim vai acontecer na terra, depois que a igreja for embora. Mas vai ter muita conversão também. No final, nós já estudamos sobre tudo isso. Tudo isso nós já estudamos. No final dos 7 anos, então, Jesus vem. Segunda vinda visível de Cristo. Apocalipse 1, 7. E todo olho o verá. Vai ter então ali a guerra no Armagedon. Vai morrer muita gente ruim, que não quer saber de Deus. E vai se levantar contra o Cordeiro. Vão se levantar contra Jerusalém, contra Israel e contra o Cordeiro, contra o cavaleiro do cavalo branco que vem com seu exército. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. O diabo vai ser preso por 1000 anos, vai ter o julgamento das nações. Aí vai entrar por milênio, 1000 anos de reinado de Cristo. Então é isso que nós estamos falando hoje. Vai ter 1000 anos de reinado de Cristo, depois então é que vem o fim. Só depois é que vem o fim. Então nós estamos falando lá do milênio. Milênio é 1000 anos, nós falamos semana passada. Tem várias vezes no Apocalipse a palavra 1000 anos. É o tempo durante o qual Satanás estará preso, enquanto Cristo reina em poder e glória sobre a terra. O plano de Deus para com o mundo é fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como na terra. Nós já vimos isso também em Efésios 1:10. Na dispensação do final dos tempos, vai terminar com Jesus reinando. Dispensação é o cumprimento do plano divino realizado por Cristo, tanto no céu quanto na terra. A plenitude dos tempos é o ápice da história, quando tudo se alinha conforme o propósito divino. Portanto, a dispensação, quer dizer, o período de tempo que vai completar tudo, vai fechar tudo, é o último capítulo do plano de Deus, no qual o seu propósito é plenamente revelado e cumprido por meio de Cristo. Aí nós voltamos um pouquinho, mostramos lá em Daniel capítulo 2, você lembra? Para você entender, Daniel, nós falamos semana passada também, ó, Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor tem o sonho da estátua, ele tem o sonho da estátua, a cabeça de ouro, o braço e o peito de prata, o quadril, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os dedos em parte de ferro e em parte de barro. Aí ele viu uma pedra que foi lançada
bateu no pé da estátua e esmigalhou a estátua. E o rei queria saber, chamou os astrólogos e falou para eles: eu quero que vocês digam o sonho que eu tive. Aí eles falaram: que isso, ninguém pode saber o sonho que o senhor teve, o senhor tem que falar o sonho. Ele falou: não, negativo, vocês querem me enrolar. Vocês querem me enrolar. Se vocês disserem o sonho que eu tive, eu acredito na revelação que vocês vão dar. E reizinho, hein? Ninguém conseguiu, ninguém sabia o sonho que o homem teve. Mas Daniel disse: dá um tempo para nós, a gente vai estar em oração. Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiraram um tempo em oração e a Bíblia diz que Deus revelou. Amém? Porque Deus conhece os corações. Deus conhece nossos corações, irmão. Você está pensando o que aí agora? Deus sabe, ó. O que você está pensando agora aí? Agora. Já sei, alguém já sei, vai dar um churrasco, me chamar lá. Pode entregar aí. Não pode fazer igual aquele irmãozinho que eu falei para vocês, na casa de recuperação. Pastor Flávio, tive um sonho com o senhor. Eu falei: qual o sonho? Aí eu sonhei que o senhor me deu R$10. Eu falei: não vou dar nada não, rapaz, sai fora. R$10 está passado, né? Agora já os sonhos atualizados hoje é de 100 para cima, né? Cumpriu o sonho? Tem que cumprir, né? Aí Nabucodonosor, ele revelou a estátua, que Nabucodonosor sonhou com a estátua. O Daniel revelou para ele que ele sonhou com uma estátua enorme, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril e ventre de bronze, pernas de ferro e os dedos em parte de barro e em parte de ferro. Isso está em Daniel capítulo 2. E ele viu uma pedra também que bateu no pé. Aí o rei perguntou: tá bom, e aí, qual que é a interpretação? Ele deu a interpretação. Ele falou que o rei Nabucodonosor era representado pela cabeça. Depois do rei Nabucodonosor ia surgir um outro reino, representado pelos 2 braços. E surgiu os medos e os persas, né? Depois surgiu um reino poderoso, dirigido por Alexandre o Grande, que reinou 12, 13 anos só. Depois o reino foi dividido. E depois veio o Império Romano, Império do Ocidente, do Oriente. E depois também surgiu, que a gente diz ali, que depois no ano 476 depois de Cristo, caiu o Império do Ocidente. Depois, no ano 1453, caiu o Império do Oriente. A Europa foi surgindo por aí. E a gente acredita que nós estamos no final dos tempos, porque os 10 dedos da estátua representam 10 reis. Mas a pedra bateu no pé e desmigalhou a estátua inteira, e a pedra cresceu, cresceu, cresceu. E Daniel falou para ele: a pedra é um reino que vai crescer e dominar toda a terra. Amém? Aleluia? Aí, em Daniel, no capítulo 7 também, ele fala, né? Aí, em Daniel, capítulo 7, Daniel tem uma visão dos 4 animais e do último animal. O último animal que ele tem a visão tem 10 chifres. Então, cada animal daquele bate certinho com o sonho de Nabucodonosor do capítulo 2. Nós já estudamos isso, por isso que eu estou falando sem mostrar a imagem, né? Senão fica aquela coisa já redundante lá. Mas o último animal tinha 10 chifres, que se assemelha aos 10 dedos. E no capítulo 7 de Daniel, Daniel diz que o último animal era terrível. Quer dizer, o último reino, né, era terrível. E daqueles 10 chifres, surgiu um chifre pequeno, Daniel 7, um chifre pequeno que blasfemava e falava contra Deus. Nós já estudamos isso. O chifre pequeno de Daniel 7 O chifre pequeno de Daniel 7 é o anticristo. E Daniel, no capítulo 7, ele fala, no verso 7, depois disto, continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele
e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Nesse chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi, agora atenção, tá? Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então, vamos lá, atenção agora aqui, vamos de novo lá, tá? Olha o verso 13. Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. A pergunta minha no verso 14, tá? Para vocês aí. Foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino. Para quem foi dado o domínio? Estou perguntando para vocês aí. No verso 14, para quem foi dado o domínio, a honra, o reino? Todos os povos, nações e línguas o adoraram. Para quem foi dado? Hã? Jesus, onde está escrito Jesus aqui? Não, Daniel não sabe que Jesus é o filho do homem, não. Eu estou perguntando aqui, para quem foi dado o domínio aqui? Se você falar que é Jesus para um cara lá na rua, o cara fala, Jesus aonde? Então, Daniel? Para o filho do homem. Para o filho do homem. Você está ligando lá no Novo Testamento, mas você tem que entender a pergunta. Perguntei aqui, para quem foi dado o domínio? Para o filho do homem. Agora nós vamos ver quem é o filho do homem. Aí você vai poder dizer que é Jesus ou não. Concorda comigo ou não? Alguém pergunta para você lá fora, aqui Daniel, para quem foi dado o domínio? Você fala para Jesus, você fala, mas Jesus como? Aqui tem Jesus aonde aqui? É filho do homem, tá bom, mas... Tá vendo? Você fica sem saída. Me mostra que Jesus é o filho do homem. Olha a situação. Aí que nós vamos ver. Ah, o pastor falou? Este último reino é o reino de Cristo que vai ser estabelecido quando ele for revelado. Esse reino que foi dado domínio para esse filho do homem e o reinado de Cristo, na verdade, é a oração do Pai Nosso sendo respondida literalmente. Quando a gente fala, né? Venha o teu reino. No momento, a gente, de forma poética, a gente acredita que o reino de Deus vem de forma sem aparência. Jesus falou que o reino dele não tem aparência exterior. Hoje não tem aparência exterior, mas futuramente ele vai estar literalmente visível. Mas hoje o reino de Deus não tem uma aparência exterior, ela é interior. Jesus domina por dentro de nós, amém ou não? Ele governa a gente por dentro. Então olha aí, ó. Então vai ser cumprida essa palavra aí. Tendo Cristo como seu Messias e cabeça, Israel vai tornar-se a nação líder do mundo e não mais a cauda. Já que a gente volta ali, tá? Vamos voltar aqui já já. Vamos lá no Filho do Homem primeiro. Para a gente poder... Aqui. Olha aqui, só para você saber quem é o Filho do Homem, então. Que nós lemos Daniel 7,13. Então vamos, só para a gente tirar essa... Mateus 16, 27. Vamos lá agora.
Depois que você passar por isso, aí você pode falar que é Jesus. Antes não tem como. Como é que eu vou provar? Nós não podemos forçar, né? Mateus 16, 27, ó. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Então você fica pensando, ó, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos. Esse Filho do Homem virá na glória. Esse Filho do Homem virá na glória. Se você olhar 17:9, capítulo 17, verso 9. Jesus, quando teve Jesus transfigurou, né, diante dos discípulos. Eles viram Jesus brilhando ali, né? E Jesus falou para eles no verso 9, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, verso 9, 17:9, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Está vendo como é que está aparecendo Jesus agora? Agora está aparecendo que é Jesus. Olha aí, ó. Enquanto descia do monte, Jesus lhes ordenou, Mateus 17:9, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Você começa a pensar, opa, quem que ressuscitou dos mortos? Se você olhar Mateus capítulo 24, verso 23. Aí você vai pegar o contexto agora. Mateus 24, verso 23. Ó. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, eu vos aviso antecipadamente. Portanto, se vos disser, olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou agora você fez a conexão. Está vendo no verso 23? Ó, então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. No contexto você vai ver que o Filho do Homem é o Cristo. Se a gente olhar em Mateus 24, verso 36, ó, Mateus 24, aliás, Mateus 24, verso 29, 24, 29, ó. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora está aparecendo que é Jesus mesmo. Amém ou não? Está ficando claro agora que é Jesus. Verso 36. Quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está parecendo que é Jesus agora. O que vocês acham? É ou não é? Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Rapaz. Mateus 26, 64. Mateus 26. Vamos ver aqui o 63. Mateus 26, 63. Jesus, vamos ver o 62, né? Então levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus, nada responde a estas acusações?
Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: exijo pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Eu, porém, vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, você vai chegar na conclusão, então, que esse Filho do Homem é Jesus. Se você olhar agora em Daniel, então, no capítulo 7 de Daniel, agora, com esses versículos que eu falei, depois agora que nós fizemos essa passadinha aí agora, no capítulo 7 de Daniel, no verso 13, eu estava olhando nas minhas visões de noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Todos os povos, nações e línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Aí o que a gente pode falar agora? A gente pode falar que é Jesus, sim ou não? Com tranquilidade? Jesus reinará. Tendo Cristo como seu Messias e cabeça, Israel tornar-se-á a nação líder do mundo e não mais a cauda. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 60. Quando entrar no milênio, então, como é que vai ser essa entrada no milênio? Ó? Isaías 60, Isaías capítulo 60. Tem muita coisa boa para nós, amém, irmão? Você vai participar dessas coisas aí? Eu vou ler o verso 1, apesar que está lá no verso 10 lá. Mas aí 61, o título, tem um título aí, né? Um subtítulo na sua. Como é que está na sua aí? Qual que está de Sião aí? Olha que coisa. A glória de Sião. A glória de Jerusalém. Verso 1, 61, Isaías: levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. Olha o 3, as nações caminharão à sua luz e os reis ao esplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se juntaram e vêm a ti. Os teus filhos virão de longe, as tuas filhas se criarão ao teu lado. Aí lá agora, no verso 10. Estrangeiros reedificarão os teus muros e os seus reis te servirão. Embora no meu furor eu te tenha ferido, na minha benignidade terei compaixão de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Pois a nação ou reino que não te servirem perecerão, essas nações de todos serão assoladas. Então, é interessante isso aqui, esse pedacinho aqui, no verso 12. Pois a nação ou reino que não te servirem perecerão, essas nações de todo serão assoladas. Zacarias, vamos lá no livro de Zacarias. Zacarias. Mas segura aí o Isaías 60 aí com a mão, tá? Segura o Isaías 60. Vamos no Zacarias. Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Está na mão ou não? Olha aí, Zacarias 14. Vou direto agora. Verso 9. O Senhor será rei sobre
o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então, aí já passamos já o Armagedon, passamos o julgamento das nações, está no milênio aí, ó. O Senhor será rei sobre toda a terra. Aí, se você olhar agora no verso 17, no verso 16, ó, verso 16. Então, todos os que restarem, ao julgamento das nações que acontece, ó, todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, subirão anualmente para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então, você está vendo? Olha bem para você ver, ó. No Zacarias 14:9, Zacarias 14:9 fala que o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 14:16, você lembra que depois do Armagedon, então todos os que restarem, porque não tem muitas nações que vão atacar Jerusalém, e Jesus vem em glória para livrar Jerusalém e Israel. Então ele fala no verso 16, ó, os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, vão subir anualmente para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa do tabernáculo. E se alguma dessas nas famílias não subir, não virá chuva sobre ela. Aí você olha Isaías 60, volta lá Isaías 60. Isaías 60. Isaías 60, verso 12. Isaías 60, verso 12. Pois a nação ou reino que não te servirem perecerão. Essas nações de todos serão assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro, o bucho, conjuntamente, para adornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Quer dizer, os descendentes daqueles que morreram no Armagedon, se prostrarão aos teus pés todos os que te desprezaram, e te chamarão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Embora foste abandonada e odiada, porque é muito odiada por muitos, né? Jerusalém. De modo que ninguém passava por ti, eu te farei um orgulho perpétuo, uma alegria de geração em geração. Beberás o leite das nações e te alimentará aos peitos dos reis. Então saberás que eu, o Senhor, sou o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira trarei bronze e por pedras ferros. Farei pacíficos teus oficiais e justos teus governantes. Nunca mais se ouvirá de violência nas tuas fronteiras, de desolação e destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, pois o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. O Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Amém? Aleluia? Olha quanta promessa para Jerusalém, para Israel. Nós falamos também, os habitantes da terra durante o milênio vão consistir Cristo, que é o rei, a igreja e os santos que ressuscitarem durante a tribulação, né? Cristo com a igreja, os santos que ressuscitarem no final da tribulação, na segunda vinda de Cristo. E tudo isso é a primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição só acontece. A segunda ressurreição só acontece. Completa a frase? Quem está falando aí? Quem está falando aí? Se errar, erra feio também, vai. A segunda ressurreição acontece quando? Após o milênio, gente. Porque desse povo vocês estão? Eu estou sozinho na igreja? Vocês têm medo de falar? E sair a gravação, todo mundo inteiro saber que você errou?
Então, quem é que vai estar no milênio? Jesus e a igreja. Os judeus que abraçaram a fé em Jesus, que vai estar na terra. As nações simpatizantes, que são as ovelhas, lembra? Não tem os bodes e as ovelhas? Não está tendo julgamento das nações? Então, as nações simpatizantes. Quando eu antecipei aqui, quando eu estou falando, as nações andarão à luz da Nova Jerusalém. Vão lá para adorar o rei. A nação que não for adorar o rei vai ter as suas punições também. Vai ter que levar tributo para o Senhor. Então nós temos aí, um milênio depois da segunda vinda visível de Cristo. O diabo vai estar preso. Só no final do milênio que vai estar solto. Mas no milênio o diabo está preso, capetado, tudo preso, viu, irmão? Sapricosado, tudo preso. Zé Pilinta, Maria Padilha, tudo preso. Sai todo mal. Aí tá tudo tranquilo, amém ou não? Vamos lá. O que vai acontecer agora? A forma de governo. Como que vai ser a forma de governo no milênio? A forma de governo no milênio. A terra será regida não por monarquia. O que é monarquia mesmo? Rei humano. Nem por democracia. O que é democracia mesmo? É o povo. Nem por autocracia. O que é autocracia mesmo? Pode ser? Pode ser também, um ditador, né? Mas por uma teocracia. O que é a teocracia? Deus, Senhor. Isto é, o próprio Deus regerá o mundo na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1. Irmão, Deus não criou nós para morrer, para viver, acordar de manhã e trabalhar, voltar, almoçar, ir embora, voltar de tarde, dormir, ter filho, ficar velho, morrer, acabou. Não pode. Não pode, tem que ter mais. Não tem graça a vida. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais infelizes. Irmão, se realmente fosse só nessa vida, irmão, eu ia plantar um fuá danado nesse mundo afora agora. Eu já falei para vocês, ia colocar ali a placa ali, forró do negro, e vamos embora. Vai ter, quer ficar lá, para. Você vai reinar. Reinar fica lá. Você vai reinar, tem serviço. Você vai reinar sobre. Não. Outro tipo de vida, né? Aí não. Você já está de boa, você está andando de carro elétrico já. Já está andando de carro elétrico. O que você quer mais? Nicolas, quer muito, você está andando de carro elétrico. Não vai ter carro elétrico. É carro invisível, espiritual, carro de fogo. Lucas capítulo 1. Lucas 1. Nós vamos trabalhar, mas de outra forma, viu? Pensa bem trabalhar para Jesus, que delícia. Quando Jesus falou, filho, vai lá, você já foi, já fez. Ele já fez também, já está pronto. Olha que coisa. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa. Então o anjo disse para Maria: Não temas, achaste graça diante de Deus, engravidarás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Irmão, tem gente que achando que Jesus, não foi excelente, maravilha. Ele veio na terra, morreu por nós, sofreu por nós. Mas tem gente, olha bem, olha aqui a promessa que tem aqui ainda. Olha o verso 31. Engravidarás, darás à luz a um filho,
lhe porás o nome de Jesus. Olha agora. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Israel, o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essa parte aqui não está cumprindo, vai cumprir literalmente isso aqui. A pedra que bateu, destruiu os reinos e cresceu, encheu. Olha aí, Jesus veio em etapa. Jesus nasceu, sofreu por nós, morreu por nós, ressuscitou, pagou a nossa conta, escreveu o nosso nome lá, preparou um lugar para nós lá. O Espírito Santo está trabalhando para fortalecer nós aqui. Mas ele vai se assentar sobre o trono de Davi, que parou lá em Jeconias, lá atrás, em Zedequias, lá atrás. A dinastia de Davi parou quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Parou o trono de Davi lá. O trono de Davi parou lá. Não teve rei mais depois. Não teve rei mais, gente. Aqui não teve rei mais desde quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E o anjo está falando assim que Jesus vai se assentar no trono de Davi e reinar eternamente. Amém ou não? Que coisa linda, rapaz. Que promessa também. Daniel 7,13 nós já vimos, né? O Filho do Homem que vai ter domínio sobre tudo. Vai reinar, dominar sobre tudo. Quando a gente fala, então, a pedra bateu. Escuta agora aqui, ó. A pedra bateu no pé da estátua e destruiu todos os reinos. É o Apocalipse 19:11. Ei, é o Apocalipse 19:11. É o Mateus 25:31. O Apocalipse 19:11. O Apocalipse 19:11. A pedra. Você sabe quem é a pedra? A pedra você sabe quem que é, né? Se eu perguntasse para você, quem é a pedra? Qual a resposta? Se eu falo, me prova na Bíblia para mim, você tem 1 minuto para provar na Bíblia agora. 1 minuto, só não dou mais do que 1 minuto para provar que Jesus é a pedra. Aí, nossa missionária, isso aí. Atos 4:11 em diante vai falar que Jesus, Pedro, o próprio Pedro, ao fazer a sua defesa diante das autoridades, do porquê que aquele paralítico foi curado, eles querem saber por que ele foi curado, lembra? Em Atos 3, que Pedro e João curou aquele paralítico lá, aquele coxo na porta do templo. Então eles foram presos depois, porque muita gente estava seguindo Pedro e João, e eles estavam falando de Jesus, a multidão cercou eles. Aí as autoridades prenderam Pedro e João. Depois chamaram eles e falaram, com que autoridade vocês estão, como é que faz? Explica para mim, o que vocês estão fazendo? Aí eles vão explicar que aquele homem coxo foi curado no nome de Jesus. Aí ele fala, esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós. Então o próprio Pedro, porque muita gente fala aí que Pedro é a pedra, né? Pedro é a pedra. Né? Pedro que é a pedra. Não. O Pedro em Atos 4:11 vai falar que Jesus é que é a pedra. Lembra lá aquele trocadilho? Jesus falou para Pedro, tu és Pedro. Olha o que Jesus falou? Falou para Pedro, tu és Pedro. Olha agora, e sobre esta pedra, ele mostrou ele, sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, tu és, em grego, tu és Petros, uma pequena rocha, tu és Petros. E sobre esta Petra, essa rocha, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o fundamento da igreja, a base da igreja é Cristo. Amém? Aleluia? Ele é a pedra angular, a pedra principal. Então, Pedro vai falar para as autoridades, em Atos 4:11, que Jesus é a pedra. A pedra, lá em Daniel, então, que bateu no pé da estátua, mas tá bom, é uma pedra literal? Não, ali é simbólico. Mas no Apocalipse 19, a pedra. Apocalipse 19:11, olha a pedra. Olha aí a pedra. Quem é a pedra? Descendo para bater e destruir os poderosos da terra. Olha
Apocalipse 19, 11. Viu o céu aberto, apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se... Qual o nome do cavaleiro? Fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Olha bem, você vê, ó. Chama ele de Verbo de Deus. Mas o nome dele ninguém sabe, só ele mesmo. Mas se chama o Verbo de Deus. Porque se ninguém sabe, ele chama Verbo de Deus, então todo mundo já sabe. Então não está errado isso aqui. Está falando que ninguém sabe. No verso 12, seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ninguém sabe o nome dele. Mas, o verso 13, estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. A gente chama ele de Verbo de Deus. Aí no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1,13. João 1,13. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória dele como a glória do unigênito de Deus. Quem é esse Verbo? Quem é esse Verbo? É Jesus. Então é esse Verbo aqui, olha o verso 14 agora. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ei, não é a guerra no Armagedon? As nações não estão em volta ali para querer destruir Israel e Jerusalém? Olha aqui o verso 15. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quem é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Então viu um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Essa ceia aqui é para comer carne de gente, ó. Para comer carne de reis, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra. Olha aí, irmão, os reis da terra, com os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu cavaleiro. Olha que guerra que vai ser isso aqui. Isso aqui é terrível, isso aqui. Isso aqui é terrível, essa batalha. Então, quem que é a pedra? É a pedra aqui, ó. É a pedra vindo. Isso aqui é a pedra, é Jesus vindo com poder e glória. Isso aqui é o Mateus 25, 31, vamos lá de novo. Mateus 25, 31. Isso aqui, a pedra 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. É Jesus aí. Olha aí, que coisa. Pondo ordem em tudo, no mundo inteiro, para reinar 1000 anos. Amém? Aleluia? Vamos lá. Olha aqui agora. Olha aqui mais uma passagem aqui. Hoje até que nós entramos mesmo no milênio, hein? Que coisa, hein? Parece que nós entramos mesmo no milênio agora. Olha aqui. Certas passagens. Aí tem agora, vamos parar nessa aqui, tá? Certas passagens das Escrituras indicam que o rei Davi, de cuja linhagem veio Jesus, segundo a carne, tomará parte no governo de Israel, já restaurado, servindo como príncipe ou corregente. Ó, Jeremias, aí fica agora, isso aí agora a gente não vai afirmar 100%, porque não tem ninguém com essa condição, mas, olha Jeremias 30, Jeremias capítulo 30. Eu vou ler.
Eu vou ler o 30, verso 1. Jeremias 31. Aí, está na mão, sim ou não? 31. Qual que é o título que está aí nesse Jeremias? O título. Olha aí, você vê, gente. A restauração de Israel. Palavra que do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que eu te disse. Ei, mas Deus é Deus mesmo. Olha aqui, ó. Escreve num livro. Amém ou não? Escreve. Para depois não falar. Vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá. Tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão, diz o Senhor. São estas palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se um homem tem dores de parto. Então, por que vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Ei, volta aí no verso 7. Olha o verso 7. Ei, 7 anos de tribulação, angústia para Jacó. Terrível. Jacó aqui é Israel, hein? Verso 7. Ah, porque aquele dia será tão grande que não há outro semelhante. Será tempo de angústia para Jacó, mas olha, mas ele será livrado dela. Mas Israel será livrado, amém ou não? Como é que vai ser livrado? Porque o Senhor, né? Olha o verso 8, olha aí. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, quebrarei as suas algemas, nunca mais se servirão deles os estranhos. Antes, ele, Jacó, servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Ei, Davi aqui, no tempo de Jeremias, Jeremias viveu em torno do ano 600 antes de Cristo. Davi viveu no ano 1000 antes de Cristo. Davi literalmente estava morto, enterrado, só o pó de Davi. Ele está falando aqui, olha aqui no verso 9. Antes ele servirá ao Senhor, quer dizer, Israel servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Aqui ele pode estar fazendo uma referência a Jesus de forma figurada, ou, como nós colocamos aqui, ó, Davi como príncipe corregente. A gente não sabe essa parte agora. Como é que vai ser? Ezequiel, vamos lá, Ezequiel, vem terminar a nossa parte de hoje. Livro de Ezequiel. Ezequiel 37, a profecia do vale de ossos secos, né? Ezequiel 37. Ezequiel 37, verso 19. Então tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, quer dizer, na mão de Israel, as tribos do norte, ó, e das tribos do norte, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Desta forma farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Olha aqui em mim, ó, presta atenção aqui agora. Olha como que Deus é, irmãos. São detalhes, né, rapaz? Esse Deus, ele larga a mão, viu? Quando eu estiver com ele, eu quero sentar lá mesmo, porque, olha, como é que pode? Olha aqui, ó, presta atenção. Israel era um reino unido. Era um reino unido no tempo de Saul, de Davi e Salomão. O reino foi dividido. Presta atenção, o reino foi dividido. Ficou 10 tribos no norte e 2 no sul. Anos depois, o rei da Assíria atacou o reino do norte, levou as 10 tribos para Amor. Desapareceu as 10 tribos no mundo afora. Ficou só as 2 tribos no sul, que levou muito tempo, mais uns 100 e poucos anos. Só as tribos do sul, Judá e Benjamim. Aí Nabucodonosor veio, presta atenção, Nabucodonosor veio, destruiu Jerusalém no sul, levou os judeus para a Babilônia. Você não ouve falar das tribos do norte, das 10 tribos. Você só vai falar dali para frente, judeus, depois de 70 anos, volta para Jerusalém, volta para Jerusalém, para Judá, para reconstruir a cidade, reconstruir os muros, o templo.
Você entra no tempo de Jesus, judeus, judeus, judeus. Você não vê falar das 10 tribos. Agora, você olha aqui no verso 19. Ezequiel 37, 19. Então tu lhes dirás, assim diz o Senhor, eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Dessa forma, farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito, estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, assim diz o Senhor, eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Olha agora, 22. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, um só rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Amém, aleluia? Que coisa, né, rapaz? 23, vamos 23. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo, olha aí, ó, Israel único, né? E eu serei o seu Deus. O meu servo Davi, olha lá, o nosso quadro aqui. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Vamos continuar, para terminar. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. Habitarão nelas, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu líder eternamente. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei, olha aí agora, porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, olha no plural, as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Vai reinar. Milênio, o mundo inteiro sabendo que Israel é cabeça, não é cauda mais. Israel não é cauda, será cabeça. O mundo inteiro vai ver isso e as nações vão para lá, os seus representantes, para levar a glória, participar das festas, adorar o Senhor. A gente não tem noção do que será isso. Mas nós estaremos com Ele, amém, aleluia? Glória a Deus, vamos orar. Senhor, entregamos nas Tuas mãos, que possamos permanecer firmes nos Teus caminhos. Tua palavra diz mesmo, Senhor, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes dos homens. Tem muita coisa para a Tua igreja, muita coisa para nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui antes de terminar, em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Alguém lembra? Eu pedi muito, né? Eclesiastes 3, 11, abre aí. Aí, o que está escrito lá? Eclesiastes 3, 11. A tradução, a melhor tradução, vai falar, está escrito eternidade, tá? Não é o mundo, não. Se tiver mundo no meio, aí você descarta. Eclesiastes 3, 11. O que está escrito? Deus pôs a eternidade no coração do homem. A eternidade está no nosso coração, assim, né? Quer dizer, não é que no coração Deus não fez o homem para morreu, acabou. Ele fez a gente para viver eternamente. Amém? Glória a Deus? Então, se a gente esperar em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis mesmo. Porque nós somos feitos por Deus para viver eternamente.
Ótima noite para você, ótima semana, ótima final de quarta-feira, quinta, sexta, sábado lindo, glorioso, celebração de 23 anos do grupo de intercessão, linda, maravilhosa. As honras serão sempre do Senhor, a glória será sempre dele.